Olá, começando agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre Síndrome da Cabana. Essa é uma doença que começou a ser muito falada agora, né, devido à pandemia do novo coronavírus. E para tentar entender um pouquinho melhor do que se trata, eu recebo a psicóloga Bruna Richter. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada pela presença. Imagino. Obrigada eu fico muito feliz em poder vir aqui e falar sobre esse tema tão fundamental nos dias de hoje. Doutora, a pandemia trouxe muitas novidades e fez com que algumas doenças, algumas questões que antes, né, muita gente não conhecia ou não ouvia falar, passassem a se tornar mais comuns. A gente ouve as pessoas comentando, lê na mídia, e uma delas é a Síndrome da Cabana. Então, eu queria que a senhora começasse explicando para quem está nos acompanhando o que é essa síndrome que passou a ser tão falada com a pandemia. Então, a síndrome da cabana, ela passa por esse medo excessivo, essa ansiedade na hora de sair de casa. Então, o além muros, né, assim, se torna insuportável. A pessoa realmente não consegue sair. E, em geral, isso acontece depois de períodos de muita privação de relação social. Então, depois de grandes guerras, e agora, assim, isso não foi experimentado pela nossa geração. Nossa geração experimentou a pandemia. Então, assim, depois de períodos de muita reclusão, esse retorno à vida social pode parecer do nível do insuportável. Doutora, a senhora falou sobre esse quesito do medo. Como é que a gente pode fazer no dia a dia para identificar quando esse medo ele está em excesso, ele passa da normalidade? Quais são os sinais que podem ajudar as pessoas a entender que de repente ela pode estar passando por essa síndrome? Então, ótima pergunta, porque o medo, ele em si não é algo ruim. Assim, o medo, na verdade, ele é protetivo. Ele preserva a gente, ele é fundamental na nossa sobrevivência para que a gente não saia aí se arriscando, fazendo qualquer coisa a qualquer momento. Contudo, se esse medo ele se transforma numa fobia, se ele paralisa ou imobiliza, aí já é um sinal de que a gente precisa de alguma ajuda. E aí, sinais físicos mesmo, assim, fisiológicos, como taquicardia, como sudorese, como dilatação das pupilas, quando a gente está muito, muito nervoso diante ou do próprio mundo, né, do contexto do mundo exterior, ou quando a gente tem que lidar com outras pessoas, quando a gente fica muito paralisado diante do outro, são sinais. Lembrando que sinais assim não implicam diretamente na síndrome, mas que são alertas, assim, eles sinalizam para a gente que talvez tenha alguma coisa ali desconexa no nosso comportamento diante do mundo. Então, essa pressão exagerada que a gente coloca em nós quando a gente precisa lidar com essas situações exteriores, talvez sejam lembretes de que tem alguma coisa desconexa na gente. E pensando nesse contexto de pandemia, doutora, as pessoas que já tinham algum diagnóstico de ansiedade ou de depressão podem acabar tendo maior facilidade para desenvolver essa síndrome, ou até pensando nos profissionais de saúde que estão ali atuando na linha de frente, que precisam sair de casa e sempre fica aquela dúvida, né? Será que eu não vou trazer a doença para quem mora comigo? Essas pessoas, diante desse contexto, podem desenvolver a síndrome com mais facilidade? É possível estabelecer essa relação? Então, o que faz com que a gente desenvolva uma síndrome é uma conjugação de diversos fatores. Mas o que você traz é muito importante, né? Assim, diante da pandemia, a gente fica frente a frente com a morte o tempo todo. E apesar da gente saber que ela faz parte, né? Assim, é uma coisa natural diante da vida, né? A gente não para pensar tanto assim nisso. Então, estar diante dela o tempo todo, ele dá o tempo todo com a falta, com o furo, com esse medo ali iminente. A pandemia faz isso, né? Assim,
A gente perdeu várias pessoas, a gente viu esse número crescente de mortes e isso assusta, isso aflige. Então, a gente acaba ficando receoso de tentar buscar isso que a gente considerava como normal, né? Essa antiga normalidade, que é essa forma relacional o tempo todo, de contato muito íntimo, principalmente nós latinos, né? Assim, isso agora é evitado. Então, o que acontece? Quando você já tem uma certa tendência a se isolar ou a ter certas restrições diante do outro, num momento como esse, isso se potencializa. Então, é natural que as pessoas tenham um receio maior diante de situações sociais. Doutora, a gente está num momento atípico, né? Muita coisa na nossa vida mudou e como a senhora trouxe, né? Esse receio de ser contaminado, de perder alguém. Então, na verdade, são muitos sentimentos ao mesmo tempo. E pensando especificamente sobre a síndrome da cabana, é possível que a pessoa desenvolva esse medo e essa ansiedade, como a senhora explicou, na hora de sair de casa, só durante esse período e depois isso passe ou não? Normalmente as pessoas que desenvolvem essa síndrome levam um tempo maior para se recuperar. Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso. Entendi. Como a gente não consegue se destacar do nosso contexto, né? Então, assim, não dá para fazer um recorte da gente num período atual e não entender tudo que está cercando a gente. Então, é possível, sim, é possível que a pessoa agora, com toda essa pressão, e aí tem a pressão da mídia, desse excesso de informação que está chegando para a gente sobre isso, mas também dos próprios relacionamentos, assim, tem muita gente, agora chegou muito perto, então, assim, tem muita gente falando sobre isso, vinculando essas informações, e isso pode aumentar a pressão para que a gente acabe se guardando, se resguardando ainda mais, assim. Quando a gente fala em síndrome da cabana, a gente fala nisso, né? Nessa tentativa de proteção e de acolhimento, que a gente fica num lugar que parece para a gente seguro. Pode ser que futuramente a gente já estando ou mais adaptado a essa nova realidade, ou com um cenário um pouco melhor, né, assim, nesse novo mundo que desponta, talvez a gente consiga sair com maior facilidade, porque o mundo já não vai representar tanto um perigo iminente, entendeu? Ele vai estar mais amigável e aí a pessoa consegue relaxar um pouquinho diante dele. E o que é que a gente pode fazer no dia a dia para tentar amenizar e até lidar melhor com esse medo excessivo? Queria que a senhora falasse também, doutora, de como esse excesso de medo, não só para sair de casa, mas com relação à pandemia, enfim, com o medo nesse quesito, não como algo natural, mas como algo que está ali em quantidade maior, vamos dizer assim, como é que isso pode atrapalhar a vida de uma pessoa? Acaba atrapalhando porque ele acaba não se tornando mais funcional diante da vida e acaba até, às vezes, perdendo um pouco das relações. E aí, respondendo a primeira pergunta, as relações são fundamentais, perdão. Então, ter uma rede de apoio que te ajude a enfrentar esse medo maior de ir para o mundo é muito importante. É claro, a gente não consegue encontrar com as pessoas da mesma forma como a gente costumava fazer, mas é fundamental que a gente busque, então, novas formas de contato, assim, que seja importante, que a gente considere uma prioridade. Conversar, se não for a melhor via para cada um, né? Assim, escrever, mas que a gente expresse esses sentimentos que estão ali muito latentes na gente e que a gente consiga, assim, aos poucos, através da expressão, através da palavra, consiga esvaziar um pouquinho esse boom de sentimentos para que a gente consiga se reinserir no mundo. Porque senão a gente acaba abrindo mão daquilo que é essencial, né? Assim, do trabalho, dos relacionamentos, a gente passa realmente a se privar de viver no mundo. E, doutora, pensando justamente nisso que a senhora trouxe de
para tentar amenizar esse medo, esse contato com as pessoas de alguma forma. Como é que o isolamento social, essa distância dos familiares, dos amigos, quais são os impactos que isso tem na saúde mental? Nós estamos falando da síndrome da cabana, né, que é justamente esse medo excessivo de sair de casa, mas pensando no isolamento social que nos afastou, né, da vida, do convívio, não só com os amigos, mas também até no trabalho, quebrou a rotina. Qual é isso? Quais são, né? Na verdade, acho que não é só um impacto. Quais são os impactos que isso pode ter na saúde mental? É, é, primeiro é bom falar que foi uma ruptura muito brusca, né? Assim, a gente está acostumado a vivenciar mudanças, mas de forma um pouco mais gradual. Essa mudança brusca, ela de início, ela traz uma angústia muito grande, porque em geral a gente lida com o mundo de acordo com experiências prévias, e a gente não teve nenhuma experiência parecida com isso. Então, de início, todo mundo ficou muito perdido, sem saber direito como lidar com essa nova situação, porque a gente costuma falar assim sobre normalidade e nesse sentido isso fugiria completamente daquilo que a gente considera como normal. Eu lembro inclusive o quanto as crianças ficaram também muito perdidas, né? Assim, porque como a gente não entendia muito sobre o que estava acontecendo, a gente também não conseguia transmitir para elas por que ela não estava na escola, por que ela não via elas não viam os amigos. Então, teve um impacto geral na população, mas me parece que aos poucos, talvez por conta do tempo também, que a gente considerava que ia ser bem curtinho e que se estendeu bastante, né, se estende até hoje, me parece que com isso a gente foi entendendo sobre a necessidade da flexibilização. Então, assim, quando a gente começou a não buscar mais o antigo normal e flexibilizar diante disso, diante do que pode ser feito, as coisas se tornaram mais suaves. Então, sintomas que cresceram muito nesse período foram, por exemplo, angústia, depressão, desânimo. Tudo isso ficou muito latente, porque as pessoas realmente perderam o contato, e nós somos relacionais, e quando a gente perde isso, a gente perde uma parte importante da vida. Mas hoje em dia, me parece que mais facilmente as pessoas estão conseguindo encontrar novas formas de conexão. Então, o que pode ser muito positivo diante de uma fase dessa? A própria tecnologia é um meio que ajuda a gente a se vincular com o outro sem precisar necessariamente fisicamente estar perto. E isso ajuda, de certa forma, a encurtar essas distâncias e facilita o contato humano, né? Nós estamos falando de síndrome da cabana, a senhora também citou essa questão do aumento, né, dos sentimentos de angústia e de depressão. Na avaliação da senhora, é possível que a pandemia do novo coronavírus tenha um impacto negativo ou até gere aí, de certa forma, uma pandemia desses sentimentos de angústia, do aumento do número de casos de pessoas com depressão ou até mesmo com ansiedade? É possível que essa pandemia ainda deixe alguns resquícios na saúde mental por um tempo? Como é que a senhora vê essa questão? Então, eu penso que sim, né? Assim, eu penso que ninguém vai passar imune diante da pandemia, mesmo quem não foi diretamente atingido, de alguma forma sofre as consequências, porque acompanha a dor do outro, porque acompanha todo esse contexto que é desolador, assim, é um contexto muito cruel. Então, na clínica a gente percebe um aumento enorme dos casos, né? Como eu falei, de ansiedade, de depressão, esse pensamento de que a gente é impotente diante disso que a gente não consegue controlar. E a falta do controle, às vezes, desestabiliza, né? Assim, o lado psíquico, né? Acho que isso é o que mais aparece hoje em dia. Possivelmente as consequências elas permanecem durante algum tempo, mas eu costumo ser
tentar ser, mesmo diante de uma situação que não tem nada de positivo, eu não sou dessas que acha que, não, mas pelo menos a pandemia ajudou, não acho que ajudou, acho lastimável que tenha acontecido assim, mas penso que as pessoas já estão se reorganizando para entender, ok, já que aconteceu, o que eu consigo fazer diante disso, né? Assim, como superar isso e conseguir viver de forma melhor, assim, buscar um certo bem-estar apesar de tudo isso. A senhora falou sobre essa questão do sentimento de angústia, doutora, e isso acho até que vale a pena explicar para quem está nos acompanhando, porque, como a senhora falou, né, a pandemia provocou uma ruptura muito grande na vida de todo mundo e todos, de alguma forma, estão sendo atingidos. Então, como é que as pessoas podem fazer para identificar no dia a dia que, de repente, ela não está tão bem, que ela está passando por esse sentimento de angústia? Ou até despertando alguns sintomas de ansiedade, porque eu vejo às vezes, doutora, que as pessoas têm até dificuldade de entender o que elas estão sentindo, se aquilo já é ali um indício de que pode ser o momento de procurar uma ajuda de um psicólogo. Queria que a senhora desse algumas dicas nesse sentido, até como uma orientação. O que acontece diante da pandemia, é comum no sentido de que é esperado que a gente se comporte de um jeito mais arredio, assim, que a gente tenha realmente algum medo desse contexto. É esperado isso. Então, não seria esse o problema, né? Essa é a questão. A questão diante dessa ansiedade, dessa angústia, é que ela tá ali no corpo, ela tá generalizada, sem ter uma causa específica. Ela fica ali rondando a gente e a gente sente esse mal-estar, sente um desconforto e não sabe exatamente nomear o que aconteceu, não é associado a um fato específico, é só aquilo que incomoda muito. Então, eu penso que a procura por um especialista acontece quando isso já começa a paralisar, quando ele não te deixa mais fazer coisas que para você eram convencionais, eram inclusive prazerosas, né? Eram atividades que você estava ali engajada e gostava de estar praticando e que agora é impossível, né? Assim, se torna realmente algo do nível do insuportável. Quando isso está prejudicando muito o andar mais natural da tua vida, talvez seja o momento de procurar um especialista. Achei interessante também que a senhora citou as crianças, né? Que se os adultos não conseguiam entender a pandemia, todo mundo muito confuso diante de tudo que ainda está acontecendo, sem saber, né, o que fazer, o amanhã, o que vai acontecer, como é que as coisas vão caminhar, para as crianças essa realidade deve ser ainda mais confusa, né? Pensando que muitos não conseguem compreender e até essa dificuldade dos adultos de entender para explicar para as crianças. Então, queria que a senhora falasse também um pouco para os pais ou para as pessoas que convivem com crianças e podem estar nos acompanhando, quais são os sinais que servem de alerta de que talvez aquela criança também não esteja muito bem, possa estar com algum impacto na saúde mental, porque muitas vezes, doutora, a gente fala dos adultos, né? Mas as crianças também estão no meio de tudo isso, muitas acabaram se afastando dos colegas na escola, não conseguem acompanhar as aulas em casa, enfim, eles também, querendo ou não, foram atingidos e alguns até sem nem entender o porquê, né? Então, a gente tem uma representação social de que criança é criança, criança não entende, a criança está brincando. E assim, a criança entende tudo. A criança, ela é uma esponjinha do que está acontecendo no contexto dela. Nesse sentido, é muito importante que os pais estejam atentos a mudanças de comportamento, a mudanças na fala, a sonhos recorrentes da criança, porque isso explica muito do que existe no contexto dela. Pode ser que ela não tenha, e é esperado que ela não tenha a mesma facilidade de expressão que um adulto teria. E é por isso que a gente precisa, inclusive, ficar mais atento. Porque pode ser que ela esteja expressando o que ela sente numa brincadeira. Às vezes você acompanha, sei lá, a criança brincando de boneco ou brincando num jogo e ela cita
de forma lúdica, lógico, uma situação que para ela lhe causa medo, né? Assim, lhe causa terror, angústia. Pode ser que existam pequenas mudanças no comportamento, como uma retração maior ou uma agitação também, assim, não necessariamente a gente pensa para baixa de energia, pode ser um aumento exacerbado dessa energia. Então, é importante que a gente esteja com esse olhar mais focado na criança para entender o que mudou. E que, de alguma forma, dentro das possibilidades, a gente facilite o diálogo sobre isso, para que ela tenha espaço para falar. Falar, e eu defendo muito isso, falar é muito importante. Então, até para que ela consiga nomear melhor os afetos que estão atravessando ali a vida dela, conversar sobre isso, escutar sem nenhum tipo de restrição ou de corte o que ela venha a falar, sem diminuir. Às vezes a criança fala de um medo e a gente fala, mas isso não é nada. Para a criança é. Então, assim, escutar e embarcar nessa história que ela está contando, para assim a gente poder acolher e ajudar, é muito importante, principalmente nessa fase. Doutora, queria que a senhora desse algumas dicas de ações simples que podem ser adotadas no dia a dia, que podem ser colocadas como parte da rotina de adultos e de crianças para tentar amenizar um pouco de toda essa tensão trazida pela pandemia e até de permitir um dia a dia mais agradável, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda são tempos muito difíceis. São sim. Eu penso que dentro do possível, da possibilidade de cada família, né, assim, buscar o que traga prazer, algum tipo de prazer, é muito importante numa época como essa. A gente já lida muito com desprazer hoje em dia, continuamente. Então, assim, buscar o entretenimento. Então, assim, a TV ajuda nesse sentido, ou música, ou leitura. Tudo isso é muito importante para desvincular um pouquinho a atenção, o foco nisso que não está tão bacana e se distrair, assim, se distrair é realmente fundamental. Exercício físico é muito importante, então, como a gente fica muito tempo dentro de casa, como a gente já não caminha, não se desloca como era usual, é importante que a gente mantenha também se mantenha ativo, para que se exercite mesmo, para que gere hormônios que deixam a gente mais tranquilos e felizes. Quando possível, dormir bem faz toda a diferença. Tem situações onde a gente não consegue dormir tão bem, mas tentar buscar isso é importante, né? Assim, identificar, se a gente conseguir, aqueles pensamentos no início, assim que eles surgem, quando a gente identifica que esse pensamento tá repetitivo ou tá deixando a gente para baixo, se a gente conseguir identificar ele no começo e transformar ele e desviar nosso foco para outra coisa, também pode ser muito, muito eficaz. Assim, são pequenas mudanças que a gente cria no nosso dia a dia para que a gente consiga tornar mais suportável uma fase tão delicada como essa. Doutora, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que a senhora falasse de forma breve da importância de, quando sentir a necessidade, procurar a ajuda de um psicólogo e da importância de ir atrás de um profissional, de buscar realmente essa ajuda para lidar com sentimentos e com as mais diversas situações. Sim. Existe um estigma muito forte, muito arraigado, principalmente na nossa cultura, né? Muito arraigado sobre a saúde mental. E é importante que isso se desconstrua. Essa é uma época que isso se faz muito necessário e que talvez facilite um pouco essa busca por ajuda dentro da saúde mental. O profissional é um profissional qualificado, ele tem uma escuta diferenciada e ele pode ajudar com que o paciente acesse coisas que ele repetia no dia a dia, mas ele não tinha consciência. Então, diante de situações tão extremas como essas vivenciadas hoje em dia, se faz fundamental que se procure um especialista para que ele consiga ajudar não só no autoconhecimento, como na superação de dificuldades que se apresentem, né, nesse período.
Doutora, muito obrigada pela participação no nosso programa de hoje e por trazer tantos esclarecimentos para o nosso público. Obrigada pela entrevista. Imagina, obrigado eu, não só por estar aqui, como por poder falar desse assunto tão importante, tão fundamental hoje em dia, né? Gratidão. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.